Bom dia, meu nome é Natália, eu sou enfermeira da UTI Geral da Santa Casa de Araçatuba e estou aqui para falar um pouquinho sobre as escalas que a gente utiliza para avaliação no setor de terapia intensiva. Existem vários tipos de escala que a gente faz uso, mas temos algumas mais importantes que a gente usa de maneira rotineiramente nas UTIs, tá? São as escalas de Ramsay, que avalia o nível de sedação do paciente. Temos a escala de Hus, que também avalia o nível de sedação e também o nível de agitação do paciente. Temos a escala de coma de Glasgow, que avalia o nível de consciência. A escala de Morse, que avalia o risco de queda. E a escala de Braden, que avalia o risco do paciente ter lesão por pressão. Vamos começando falando sobre a escala de Ramsay, que avalia o nível de sedação e também de sonolência do paciente, tá? Ela é uma escala que tem o score de 1 a 6 pontos, sendo 1 paciente ansioso, agitado ou impaciente. O score de número 2 é o paciente cooperativo, orientado e tranquilo. O score de número 3 é o paciente que responde somente ao comando verbal. É aquele paciente que se perde no olhar. Você chama ele e ele consegue te responder apenas ao estímulo verbal. Temos o score 4, que é o paciente que demonstra uma resposta ativa a um toque leve na glabela, que é nessa região aqui. A gente faz uma pressão na glabela, que é um estímulo, não se diz mais estímulo doloroso, é um estímulo de pressão, ou a um estímulo sonoro auditivo. Nesse score de número 4, o paciente tem uma resposta imediata, diferente do score de número 5, que a gente faz as mesmas avaliações, né, que é a pressão na glabela e também o estímulo sonoro auditivo, só que no score de número 5, ele tem uma resposta mais lenta, tá bom? E a gente, às vezes, precisa também elevar o tom de voz para esse paciente poder responder. E o score de número 6 é o paciente que não responde a nenhum tipo desses movimentos, nem o toque na glabela e nem ao estímulo verbal, tá? E mais uma coisa. Quando o paciente está no score 6, é porque ele é um paciente que está bem sedado. Se a gente pretende evoluir o paciente para uma extubação, a gente precisa ir desmamando o paciente da ventilação mecânica, precisa ir desmamando também na sedação do paciente. Ele tem que sair do score 6 para poder acordar. Aqui está o nível 1, é a sedação inadequada, que é o score de número 1, que é o paciente agitado, o paciente que tira o tubo, tira a sonda, tira catéter. Os níveis 2, 3 e 4, que são os scores aceitáveis, e os níveis 5 e 6, que são os pacientes muito sedados. Vamos falar agora da escala de Hus, que avalia o nível de agitação e de sedação do paciente. Nós temos uma pontuação que vai do -5 até o 4, sendo do -5 ao -1 o nível de sedação e do 1 ao 4 o nível de agitação, tá? O nível 0, o score de número 0, é um paciente alerta e calmo, tá bom? O score de número 1 é um paciente inquieto, intranquilo, ansioso, sem movimentos vigorosos ou agressivos. O paciente agitado ganha pontuação de 2 pontos por apresentar movimentos despropositados frequentes e ele briga bastante com o ventilador. O score de número 3 é um paciente muito agitado, ele mantém conduta agressiva,
Ele puxa e remove tubos ou catéteres e é agressivo verbalmente também. E a pontuação de número 4 é um paciente combativo. Ele é violento e a equipe corre risco. Aqui a gente está falando de 1 a 4 do nível de agitação do paciente. Quanto maior o score avaliado, é pior para o paciente, tá bom? Tanto para mais quanto para menos. O score de -1 é o paciente sonolento, ele é adormecido, facilmente despertável. Ele mantém o contato visual por mais de 10 segundos. No score -2 é uma sedação leve, ele desperta precocemente ao estímulo verbal e mantém contato visual por menos de 10 segundos, diferente do score de -1. O score de -3 é uma sedação moderada. O paciente tem movimento de abertura ocular ao estímulo verbal, mas sem contato visual. Não é um paciente que prende o olhar em você. O paciente ele tem abertura ocular, mas ele desvia o olhar para outros lados. Temos o score -4, que é a sedação intensa, sem resposta ao estímulo verbal, mas quando fazemos movimento com estímulo físico, que é o da glabela, ou se não, do músculo do trapézio, ele tem abertura ocular espontânea. E o score de número -5 é o paciente que não desperta, é o paciente muito sedado, ele não tem resposta nem ao estímulo físico e nem ao estímulo verbal. Aqui nós vamos falar sobre a escala de coma de Glasgow, que é uma escala que avalia o nível neurológico do paciente. Essa escala a gente utiliza em pacientes que não estejam sedados. Tá bom? Por quê? Porque senão não tem condição de avaliação. Antigamente tínhamos 3 tipos de parâmetros de avaliação. Agora, ela foi atualizada e entrou a reatividade pupilar. Então, agora nós temos 4 tipos de parâmetros. A abertura ocular, que vai de 1 a 4. A resposta verbal, que vai de 1 a 5. E a resposta motora de 1 a 6. A abertura ocular espontânea é quando você conversa com o paciente, pergunta o nome, qual a idade, onde você está, e ele consegue responder, consciente, orientado. Ele abre a pupila, abre os olhos ao comando verbal. É quando ele está com os olhos fechados, mas você faz o estímulo ao comando verbal e ele abre os olhos. Tem também a pressão da abertura dos olhos, é quando faz o estímulo na glabela, ele abre os olhos apenas por pressão, aí ele ganha 2 pontos na tabela. E quando ele não tem nenhuma abertura ocular, que é o score de nível 1. Esse NT que aparece em todos os parâmetros significa não testável. Por exemplo, um paciente não testável em abertura ocular, um paciente que tem alguma fratura, que tem lesão periorbital, não tem condições de avaliação. Então, a gente não vai avaliar e não vai pontuar. A gente vai colocar como não testável. A resposta verbal, o paciente orientado e conversando, ele conversa com você tranquilamente. Desorientado, você faz uma pergunta, seu João, como é seu nome? Ele fala assim, eu me chamo Maria. Onde o senhor mora? Eu moro em São Paulo. Onde o senhor está agora? Eu estou na praia. Ele responde, porém ele está desorientado. Tem também a resposta verbal com palavras. Ele emite palavras, mas ele não forma frases completas. É um paciente que vai receber uma pontuação de 3 na escala de coma de Glasgow. Tem também os sons, que são os sons incompreensíveis, o paciente gemente. Ele não elabora nem palavras e nem frases. E quando ele não tem nenhuma resposta ao estímulo verbal. Tem também o não testável, que nesse caso a gente pode encaixar o não testável como, por exemplo, um paciente que não fale a nossa língua,
né? Não tem como a gente avaliar a resposta verbal. E outro parâmetro também de avaliação é a resposta motora. Ao comando, ele consegue movimentar o membro, a gente pede para ele movimentar e ele consegue. Ele localiza a dor. A gente faz aquela pressão no músculo do trapézio e ele localiza, ele leva a mão ao local de dor, ele vai ganhar uma pontuação de 5. Se ele tem uma flexão normal, ele não consegue levar a mão dele ao local de dor, mas ele tem um movimento de retirada, isso se chama flexão normal. Temos também a flexão anormal, que é quando o paciente não consegue localizar, mas também não consegue ter uma flexão de retirada. Temos a extensão e temos também a resposta motora, que não tem nenhuma resposta, que é o score de número 1. Tá? Não testável também é um paciente, por exemplo, que já teve um AVC, um paciente tetraplégico, tá bom? E após toda essa avaliação da escala de coma de Glasgow, a gente vai avaliar a reação pupilar. Se as duas pupilas não reagirem ao estímulo de luz, nós vamos subtrair 2 pontos, uma de cada pupila, de toda a escala, de toda a pontuação da escala. Se for parcial, tanto à esquerda quanto à direita, se uma delas tiver reação, nós vamos subtrair apenas 1 ponto. E se as duas pupilas reagem ao estímulo de luz, a gente não subtrai nenhuma pontuação da escala. Nós temos aqui também a escala de Morse, que é a escala que avalia o risco de queda do paciente. Essa escala é muito utilizada também, não só pelo enfermeiro, mas por toda a equipe. Tá? Temos aqui vários fatores de risco. Vamos começar pelo histórico de queda. O paciente, ele sofreu algum tipo de queda no período? Sim, se ele sofreu queda, ele vai ganhar 25 pontos. Se ele não sofreu, ele fica com 0 pontos. Diagnóstico secundário. O paciente, quando internou, ele tem alguma outra comorbidade associada à internação? Se sim, ele vai somar 15 pontos na avaliação. Esse paciente, ele usa algum auxílio na deambulação? Ele precisa de muletas, bengala, ou ele fica segurando no mobiliário, na parede, ou é um paciente que não tem nenhum problema de deambulação, ou ele é acamado. Aí a gente vai somar ali, ó, de 0 a 30 pontos no auxílio de deambulação. O paciente internado, ele está em uso de medicamento, ele tem uma terapia endovenosa? É simples, se sim, ele vai ganhar 20 pontos, se não, ele vai ganhar 0 pontos. E a marcha dele quando ele deambula? Ela é normal? Ou ela é fraca? É comprometida e cambaleante? E o estado mental também, que é muito importante nessa avaliação. O paciente é orientado quanto à sua capacidade e limitação? Ou ele superestima a capacidade, ele esquece a sua limitação? Aí a gente vai fazer a somatória, né, desses fatores de risco, e nós vamos ter ali embaixo os score, né, alto risco maior ou igual a 45, médio risco de 25 a 44 e o baixo risco menor ou igual a 24. Tá? Aí nós temos vários tipos de ações para evitar o risco de queda. Né? Por exemplo, o paciente está agitado no leito. Se for necessário, a gente restringe o paciente. A gente tem que identificar o fator de risco, identificar que esse paciente é suscetível a quedas, tá bom? A gente tem que, na UTI, principalmente, manter sempre as grades dos leitos elevadas. E aqui nós temos a escala de Braden, que é uma escala muito aplicada também pela equipe, que avalia o risco de lesão por pressão. Tá? O paciente que já vem de casa ou já vem de outra instituição com uma lesão por pressão,
a gente também avalia, mesmo ele já tendo uma lesão. A gente pode avaliar para que não aconteça novamente uma nova lesão. Tá bom? Aqui nós temos 6 tipos de avaliações, que é a percepção sensorial, se ele é totalmente limitado, se ele não sabe, se ele não é consciente, se ele não sabe onde ele está, se ele é muito limitado, ele tem períodos de confusão, se ele é levemente limitado, ou se ele não tem nenhuma limitação, o paciente é consciente orientado. Temos a umidade da pele, completamente molhado, é aquele paciente que tem distúrbios do intestino, tem diarreia, um paciente que tem episódios de êmese, que o leito está sempre molhado, precisa de trocas em curto período. Temos também ocasionalmente molhado e raramente molhado. Atividade. Ele deambula ou ele é acamado? Ele está confinado à cadeira? Ele anda ocasionalmente com auxílio ou ele anda frequentemente? Temos a mobilidade, que é a movimentação dos membros. Ele está totalmente debilitado ou ele está bastante limitado? Levemente limitado e sem limitações, é o paciente que movimenta todo o corpo. Entra também a nutrição, que é um fator muito importante. Ela está muito pobre, paciente que tem vômitos, que a gente coloca a sonda para drenar. Tem o paciente provavelmente inadequado, é aquele paciente que não aceita receber dieta, que está difícil de deglutição, sendo necessária a passagem de uma sonda nasointeral. A nutrição está adequada ou ela está excelente? Temos fricção e cisalhamento. Ele é um problema ou ele é um problema potencial, devido à idade, devido à pele? Ou ele não tem nenhum problema de fricção e cisalhamento? Aí nós vamos somar, né? Esse score, quanto maior, melhor. E quanto menor, é maior o risco de desenvolver uma lesão por pressão. O risco severo é abaixo de 11, o risco moderado de 12 a 14 e o risco brando de 15 a 16. E quais são as ações que a gente pode promover no ambiente para evitar o risco de lesão por pressão? Colocar colchão pneumático, oferecer coxins para pôr nos pacientes, fazer a mobilização no leito, mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Tá bom? E é isso. Enfermagem é a arte de cuidar incondicionalmente. É cuidar de alguém que você nunca viu na vida, mas mesmo assim ajudar e fazer o melhor por ela. Não se pode fazer isso apenas por dinheiro. Isso se faz por e com amor.